Neste vídeo falaremos sobre o livramento condicional. Meu nome é Renato Dantas, sou mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, professor de Direito Penal e de Processual Penal. Vejam, o que seria o livramento condicional? O livramento condicional é uma situação intermediária entre a prisão, entre a privação da liberdade e a liberdade plena. É um estágio onde o cidadão ele é colocado em liberdade, mas sob algumas condições. Por isso que a expressão é livramento condicional. E quem tem direito ao livramento condicional? Sob que requisitos? O primeiro requisito é de natureza subjetiva, que é o bom comportamento, é mostrar que o cidadão tem condições de se sustentar trabalhando, ter reparado o dano ou pago a multa, salvo a impossibilidade de fazer. E o requisito mais importante, que é o requisito temporal, este mais cobrado nas provas e nos exames de ordem. Primeira situação é para quem não é reincidente em crime doloso. E quem não é reincidente em crime doloso, cumprida mais de 1/3 da pena, ele já pode ser beneficiado. Imagine que você comete o primeiro roubo e pega 6 anos, cumprido 2 anos, você pode ganhar o livramento condicional. Vejam que é uma situação extremamente benéfica. A pena foi de 6 anos, mas cumprido 2 anos, o cidadão já pode ser colocado em liberdade. Mas se o cidadão é reincidente em crime doloso, e lembrem que o reincidente em crime culposo entra na primeira regra, porque ele não é reincidente em crime doloso, logo ele tem direito ao condicional, cumprido 1/3 da pena. O reincidente em crime doloso só terá direito a condicional quando cumprido mais da metade da pena. O segundo patamar do livramento condicional. O terceiro patamar do livramento condicional é para quem é condenado por crimes hediondos ou equiparados. Quem comete crime hediondo ou equiparado só terá direito ao livramento condicional cumprido 2/3 da pena. Mais de 2/3. O quarto patamar é uma situação de impossibilidade do livramento condicional. É quando o cidadão é reincidente, mas não reincidente em qualquer crime. Reincidente em crimes hediondos ou equiparados. Ele não precisa ser reincidente no mesmo crime, mas tem que ser reincidente em crimes desta natureza, como diz o Código Penal. Então, nesses casos, ele não tem direito. Vejam, fazendo uma comparação entre a progressão e o livramento condicional, todos têm direito à progressão, mesmo reincidente em crime hediondo. Já no caso do livramento condicional, o reincidente em crime hediondo equiparado, ele perde esse direito ao livramento condicional. Uma outra situação é a questão da revogação desse livramento condicional. E a gente divide em revogação obrigatória, que é no caso de uma condenação em crime com a pena privativa de liberdade. E neste caso, o juiz é obrigado a revogar o livramento condicional. E tem a chamada revogação facultativa, é que quando ele é condenado a uma pena não privativa de liberdade ou deixa de cumprir alguma exigência do livramento. Importante que a gente entenda que quando o livramento condicional é revogado, precisamos saber o que vai acontecer com esse tempo que ele ficou livre. Vamos pensar no seguinte exemplo. O cidadão foi condenado a 9 anos por um crime de roubo. Como ele não é reincidente em crime doloso, ele cumpriu 3 anos e foi colocado em livramento condicional. 5 anos e 11 meses depois, sai uma condenação a uma pena privativa de liberdade. Logo, o juiz é obrigado a revogar o benefício. O que faremos nesse caso? Abre-se 2 hipóteses. Uma primeira hipótese é por crime cometido anterior. Então, ele saiu a condenação dele 5 anos e 11 meses depois, mas o crime foi cometido antes do benefício. Nesse caso, os 5 anos e 11 meses que ele passou solto será considerado como pena cumprida. Ou seja, ele só vai cumprir a pena nova, mais 1 mês da pena antiga. No entanto, se
o crime foi cometido durante o livramento condicional. Ele está mostrando ao Estado que não se ressocializou. Ele vai levar como se fosse um castigo. Ele vai cumprir a pena nova e a pena velha de forma integral. No exemplo dado, ele vai cumprir a pena de, vamos supor, 5 anos do crime novo e os 6 anos restantes da pena anterior. Ou seja, mas ele passou 5 meses, 5 anos e 11 meses livre, mas ele terá que pagar os 6 anos completos. Veja que são duas situações totalmente diferentes. Uma outra situação interessante é no caso de ele responder a um processo. Quando ele comete um crime durante o livramento, quando se acaba o período de prova, a pena poderá ser considerada extinta? Não. Uma vez praticado um crime durante o livramento condicional, haverá o que a gente chama de prorrogação do regime do livramento condicional, do chamado período de prova. Até que saia a sentença condenatória ou não, o livramento, o período de prova estará valendo. Por que isso? Porque se o tempo que ele passou livre não será considerado, a gente tem que esperar. Já no caso do crime cometido anteriormente, a gente não precisa esperar, mesmo que ele esteja respondendo ao processo. Por que não precisa esperar? Porque o tempo que ele esteve livre será considerado como pena cumprida, porque o crime foi antes. Logo, não há nenhuma necessidade de se esperar, de se prorrogar o período de prova. Ou seja, só se prorroga o período de prova quando o cidadão responde a um processo por um crime cometido durante o livramento condicional. Uma vez expirado o período de prova, que é o restante, que é a diferença entre a pena aplicada e a pena cumprida antes do livramento, expirado o período de prova, a pena será considerada extinta. Espero que tenham gostado de nossa aula. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e compartilhar a nossa aula. Um abraço.